Olá pessoal, aqui é o Éder, contador do canal Portal do Ensino Profissional. Nesse vídeo nós vamos tirar dúvidas dos nossos inscritos sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física 2025, ano calendário 2024. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Bem, vamos tirar dúvidas diversas aqui, né? São vários assuntos, a gente vai tratar no programa de imposto de renda. Essa dúvida pode ser de outras pessoas também, então a gente vai falar sobre elas. Bem, a primeira dúvida aqui, vamos falar sobre ele. Pergunta o seguinte: trabalho em duas empresas, coloquei a que ganho mais, mas na soma dos ganhos das duas que fico obrigado a declarar. Tem que pôr dados da outra? Como faço? Bem, pessoal, então você precisa lançar todos os rendimentos que você teve em 2024. Você vai vir aqui na ficha rendimentos recebidos pessoa jurídica. Você deve ter recebido o informe de rendimentos das duas empresas. Se não recebeu, você pode solicitar para as empresas ou utilizar os seus olerites contra-cheques e somar as parcelas de rendimentos. Então, você tendo o informe de rendimentos, você vai ter que colocar das duas. Vai ter que vir aqui, clicar em novo, vai colocar o informe, as informações do informe de rendimentos da pessoa jurídica que você trabalhou. Pode ser, como você fala, que teve uma que ganhou mais que a outra, né? Mas independente de quanto você ganhou, você trabalhou em duas ou três empresas, você precisa lançar todos os informes de rendimentos aqui. Então, pegue o informe de rendimentos da empresa e lance todos eles, mesmo trabalhando em duas, três empresas durante o ano 2024. Caso a empresa não tenha lhe passado esse informe, você precisa pegar os olerites daqueles meses que você trabalhou com a empresa, inclusive a rescisão, e verificar as parcelas que são tributáveis, as que são isentas. Geralmente, as indenizações são todas isentas, ok? As demais parcelas, os salários, as férias, são tributáveis. O 13º você tem que lançar aqui, ó, um lugar específico para ele, se você for somar os rendimentos nos olerites que você recebeu. Lá também vai ter a contribuição previdenciária que você pagou todo mês, é só somar elas, e também vai ter o imposto retido na fonte, que porventura você tenha recebido nos meses que trabalhou. Então lance todos os informes de rendimentos. Vamos lá para a próxima dúvida. Sou casado e minha esposa trabalha. Vou fazer minha declaração separada. Posso deduzir despesas da minha esposa com plano de saúde? Observação, lembrando que o valor anual da minha esposa não deu o total de 28 mil. Bem, então vocês vão fazer a declaração em separado. Então, nesse caso, cada um vai ter a sua declaração. No entanto, como você é uma união ali estável ou é cônjuge, né, seu cônjuge, se você paga o plano de saúde para sua esposa, você pode lançar os valores desse pagamento, mas da declaração da sua esposa, não na sua. Então você vai, vamos supor aqui que você pagou 20 mil de plano de saúde, né, para você e 10 mil de plano de saúde para sua esposa. Então como que você vai fazer? Você vai colocar 20 mil na sua declaração do plano de saúde, lá na parte de pagamentos efetuados. Eu vou até entrar aqui para vocês verem, né, ficha pagamentos efetuados, vai clicar em novo, ou você pode importar o plano de saúde. Você vai vir aqui em plano de saúde, né? Aí você vai colocar as informações do plano de saúde e vai colocar o valor pago, 20 mil para você. E os outros 10 mil que você pagou no seu plano, descontou de você, mas é para sua esposa. Aí você tem que entrar na declaração de sua esposa e colocar lá esse valor. Não pode colocar na sua. Tem que colocar na declaração dela daí. Aí se você fizer ela como sua dependente, na sua declaração, aí você pode colocar os 10 mil para você na sua declaração. Vamos para mais uma dúvida. Olá, poderia tirar uma dúvida? Recebo do Google AdSense, dinheiro do exterior. Minha única renda é menos de 1.900 por mês. Ao todo foi menos de 10 mil reais no ano, né? Está falando. Eu declaro no Carnê-Leão, nunca paguei a taxa do DARF. Gostaria de saber se sou obrigado a declarar imposto de renda. Não, né? Nesse caso você não está obrigado, porque seus rendimentos estão abaixo do limite que obriga você a declarar. Então, pelo limite, você não está obrigado a declarar, ok? Agora você teve outros tipos de rendimentos, rendimentos isentos, bens, direitos, superiores ao limite que obriga você a declarar, então você vai precisar. Mas por esse critério apenas, você não precisa. Veja, você já está fazendo o Carnê-Leão, pagando mensalmente lá o imposto. Nesse caso não tem imposto, né? Mas se você tivesse um mês de imposto aqui, vamos supor que em um mês você ganhou 3 mil reais, então você ia gerar um Carnê-Leão lá, ia dar imposto naquele mês. Aí seria interessante você declarar para você conseguir restituir aquele valor que você pagou naquele mês, né? Então, mas na sua pergunta aqui você não precisa declarar. Mais uma dúvida aqui. Boa noite, muito bom conteúdo e explicação. Obrigado.
Eu comprei um terreno com uma casa e demoli e reconstruí. Tenho que declarar o valor pago informado na escritura ou o valor com a casa nova. Então vai ser assim, você comprou o seu imóvel, teve um valor que você pagou. Então esse é o valor inicial, é o desembolso que você teve para comprar aquele imóvel. Então você vai declarar esse valor. Agora você teve benfeitorias no imóvel, no terreno, você demoliu a casa e construiu outra. Então todos esses valores que você gastou farão parte do custo de aquisição e também do novo valor do imóvel que você vai ter. Então, para você informar esses novos valores, você precisa ter a documentação, primeiro, né, precisa ter a documentação que comprove a demolição e também a construção da casa nova. Então, essa documentação é o quê? Todas as notas fiscais que você teve, compras de materiais, pagamento dos profissionais que trabalharam lá, pagamento do projeto, pagamento de impostos que você teve aí na compra, né? Então vai incluir no valor do bem. Então vai ser todo esse valor, todas essas despesas que você teve, você vai ter o novo valor da nova casa que você teve. Então assim, eu tenho uma situação específica, eu tenho uma casa que comprei por 100 mil reais, paguei 100 mil, lá em 2015. Hoje essa casa está valendo 500 mil. Eu vou lançar 500 mil? Não, eu não posso atualizar o valor do bem. A única forma de alterar o valor do bem, do valor que eu paguei, é com as benfeitorias, que essas benfeitorias são o quê? São as construções que você faz na casa, as reformas. Então, tudo que você faz para melhorar a casa, você precisa guardar a documentação. Isso vai entrar como benfeitoria, aumentando o valor do imóvel. Aí você pode atualizar o valor conforme os gastos que você teve nessas benfeitorias. Mais uma dúvida aqui tratando sobre imóvel. Neste caso é assim, como declarar um imóvel que custa 150 mil reais, mas que está no nome de duas pessoas, em união estável? Um precisa fazer a declaração e o outro não. Imóvel financiado. Coloca o valor 75 mil e nas descrições diz que é financiado. Bem, então é assim, ó, você comprou o imóvel por 650 mil, duas pessoas em união estável. Então é um bem comum do casal. Primeiro ponto. Um precisa fazer a declaração, o outro não. Então você vai lançar esse imóvel nessa declaração da pessoa que precisa fazer. E quanto que você vai lançar? O imóvel é financiado. Então assim, o valor do imóvel é 150 mil. Vamos colocar aqui as informações. Como ele é financiado, você está pagando ele parcelado. Suponhamos que você pagou até 31/12/2024, um valor aí de 80 mil. E você já estava pagando ele antes, né, 31/12/2023. Então você tinha pago lá 50 mil. Então, como esse imóvel está financiado, ele está alienado, provavelmente. O que é isso? Se você deixar de pagar a dívida, o banco vai lá e pega esse imóvel de volta. Ele está alienado fiduciariamente. Ele é a garantia da dívida. Então, você vai lançar somente os valores pagos do imóvel e não vai lançar a dívida, porque ele está alienado. Como que você vai fazer isso? Então, você vai vir aqui na ficha Bens e Direitos, né? Bens e Direitos. Vamos lá. Vamos pegar o imóvel aqui, bens imóveis. Suponhamos que seja aí a casa que você comprou. Então foi o que eu falei. Você vai colocar as informações da casa aí. Aqui na discriminação é importante que você coloque que é um imóvel adquirido por financiamento, coloca todas as informações do banco, quanto você pagou até 31/12/2023, 2024, o valor das parcelas. Então aqui, 31/12/2023, você vai colocar o valor que você pagou ali, né, que foi de 50 mil. E 2024 você vai colocar o outro valor, que é os 80 mil. Né? Então você vai atualizando os valores aqui até terminar de pagar ele. Suponhamos que ao final, você terminou de pagar lá em 2025, né? 31/12/2025, que é o próximo ano. Então você tenha pago aí com juros e tal, 170 mil total. Então esse vai ser o valor do seu imóvel. Vai ser o custo de aquisição que você teve dele. Então funciona dessa forma. Não lança as dívidas se esse imóvel estiver alienado. Como que você vai saber isso? Vai olhar no contrato. Lá vai estar escrito que ele está alienado para o banco, por exemplo, ou uma financeira. Vamos lá, mais uma dúvida. Sou isento de declarar, mas por ter operado em bolsa passei a ser obrigado. Como declaro, sou totalmente informal, diarista e presto serviço para outras pessoas físicas. Não tenho como comprovar qualquer renda. O que se faz nesse caso? Bem, então você está na informalidade. Se você ainda não é MEI, então o que eu falo para você? Para você se tornar MEI, para ter um mínimo aí de formalidade. Né? Mas no seu caso, você vai declarar
seus valores operados em bolsa, né? Você não tem como declarar os demais valores. E também você pode declarar aqui, vir aqui na ficha rendimentos recebidos de pessoa física, rendimentos de trabalho não assalariado, você pode declarar aqui os valores recebidos naquele mês, mais ou menos que você teve, que sejam abaixo da tabela do imposto, da primeira faixa de isenção lá do imposto, que é 2.000 e pouco lá. Então você vai colocar aqui os valores, nós suponhamos que você recebeu lá em janeiro, R$ 1.000. Então veja, você vai declarando mês a mês os valores recebidos do trabalho não assalariado, que são esses trabalhos informais. Então você vai colocando assim, valores abaixo do limite de isenção. Porque se for acima, você teria que ter pago o carnê-leão mensalmente. E aí você vai ter problemas, você vai ter que pagar com multa esses valores. Então vai lançando aqui os valores que você recebeu que sejam abaixo do limite da primeira faixa do imposto. Vai lançando mês a mês. Próxima dúvida é de consórcio. Paguei umas parcelas do consórcio que iniciei, mas não dei continuidade no pagamento. Como declarar? Bem, novamente, você vem aqui na ficha, bens direitos, novo. Você vai pegar lá a parte, acho que é outros bens direitos aqui, consórcio não contemplado. Você vai colocar quanto você pagou em 2024. Se tinha consórcio antes, vai colocar aqui em 2023, mesmo que você tenha parado de pagar. É um direito que você tem aqui do consórcio. Suponhamos que você perca esse valor. Você deixou de pagar e você perde o valor que você pagou. Aí na próxima declaração você vai deixar zerado aqui o campo e vai colocar na discriminação que o valor foi perdido por falta de pagamento, suponhamos. Então vai funcionar dessa forma. Caso você tenha encerrado o pagamento, parou de pagar o pagamento, o valor do consórcio, e você tenha recebido uma parte do valor, você vai dar baixa aqui, vai colocar na discriminação que você recebeu tantos reais pela finalização do consórcio ou pela desistência do consórcio, né? Então funciona dessa forma. Mais uma dúvida. Eu nunca declarei imposto de renda, preciso declarar porque preciso receber dinheiro do YouTube. Como proceder? Então nessa situação, o que acontece? Você pode fazer o carnê-leão mensalmente, caso você receba valores acima da faixa de isenção do imposto. Se estiver abaixo da faixa de isenção, você não precisa fazer o carnê-leão, porque não vai ter imposto. Então, aí na declaração, se não ultrapassar o limite lá de declaração, que é mais de 28 mil, aí você não precisa declarar, mesmo que receba do YouTube, porque está abaixo do limite anual do imposto. Mais uma dúvida, nunca declarei caderneta de poupança, pois sempre recebi um salário mínimo. Terá algum problema se eu começar a declarar agora, pois agora meu salário é acima de 2.500 e sou obrigado a declarar? Não, de forma alguma. Naqueles anos que você não estava obrigado, você não precisa declarar, não estava obrigado. Então, a partir de agora, se você começou a receber, por exemplo, aqui R$ 2.500, com certeza vai ter uma retenção de imposto de renda na fonte. Então, você deve pegar o seu informe de rendimentos e começar a declarar a partir desse ano, se for em 2024, esses recebimentos aqui que você teve. Então, se você não declarou anteriormente, não tem problema. Comece a declarar a partir de agora. Vamos para mais uma dúvida. Tem que incluir na declaração os meus recebimentos de vale alimentação e participação de lucro na empresa? Bem, tem que declarar. Verifique no seu informe de rendimentos. Lá deve ter essas verbas separadas, mas geralmente vale alimentação e participação nos lucros. Então, se essa participação nos lucros ela foi feita de forma legal, dentro das regras de participação, então você vai vir aqui na ficha rendimentos e isenções não tributáveis, lucros e dividendos recebidos. Aí você vai colocar o CNPJ fonte pagador, o nome e o valor recebido. No caso vale alimentação, você vai vir aqui na parte outros, que é o 99. Então você vai colocar as informações da empresa, a descrição, que é vale alimentação, e colocar o valor. Então precisa declarar sim, é importante declarar todos esses rendimentos. Mais uma aqui, dúvida parecida, no meu salário tenho direito ao auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação é contado para esse cálculo? Então, o que acontece? O auxílio alimentação é o mesmo local que vai lançar o rendimento isento não tributável, código outros, coloca aqui auxílio alimentação e o valor, e ele não vai entrar na base de cálculo do imposto. Se esse foi contado para esse cálculo, né? Então ele não vai entrar na base de cálculo para o imposto anual, porque ele é isento. Mais uma dúvida. Sou casada, eu e meu esposo precisamos declarar imposto de renda? Temos 2 filhos. Em qual das declarações coloco os filhos, na dele ou na minha?
Bem, então é assim, pessoal que é casado aí, você vai fazer a declaração. Cada um faça a sua em separado, primeiro. Veja quanto que deu de imposto, por deduções legais e desconto simplificado. Coloque os dois filhos em uma declaração, aquela que deu um valor maior aqui de imposto a pagar ou um valor menor de imposto a restituir. Veja quanto que ficou. Aí faça a simulação na outra declaração. Também, coloque os dois filhos na outra declaração e verifique. Coloque um filho em cada declaração. Veja como que fica. Então, faça essas simulações. Os filhos independem de qual declaração você pôr. Você não pode colocar os dois filhos nas duas declarações. Eles só vão em uma declaração. Faça essas simulações para verificar em qual das declarações compensa. E também a opção de você fazer a declaração em conjunto com a sua esposa ou com o seu esposo. Você faz a declaração e coloca ele como dependente também. Aí você tem que colocar todos os rendimentos dele. Então você precisa simular todas as situações para ver qual que vai compensar mais. Vamos lá, sou dependente do meu pai e atualmente trabalho como estagiária. Ele deve informar no IR? Sim. Então, se você for dependente do seu pai, todos os rendimentos que você teve, mesmo como estagiária, são tributáveis. Então, ele vai colocar lá aqueles rendimentos que você teve, recebeu de pessoa jurídica, seja como estagiária mesmo, ele precisa colocar os seus rendimentos. Caso fique muito ruim para o seu pai colocar os seus rendimentos, você pode fazer a declaração em separado. Aí ele tem que tirar você como dependente, aí você lança o rendimento lá como dependente, como sua própria declaração como titular, né? Lança os seus rendimentos. Mais uma dúvida, os valores recebidos de pessoas jurídicas é o que ganha mensal ou total que recebi durante o ano? Então, novamente, recebeu valores de pessoa jurídica, vem aqui na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica, você vai colocar o que tem no seu informe de rendimentos, que é o total recebido durante o ano. Se não tiver o informe de rendimentos, como eu disse anteriormente, precisa pegar todos os lerites, somar as parcelas, as verbas que são tributáveis, os valores de previdência, imposto, retido na fonte e 13º vem separado aqui. Então funciona dessa forma. E todas as empresas que você teve. Trabalhei em 5 empresas em 2024. Tem que somar os valores das 5 empresas ou pedir o informe de rendimentos, que aí vem tudo somado, né? É mais fácil de lançar. Mais uma dúvida agora relacionada à pensão alimentícia. Recebo pensão alimentícia para meu filho, do INSS, colocou os valores aí, Petros. Preciso pagar carnê-leão ou o valor do INSS não conta para esse fim, e sim para rendimentos isentos? Então, o que acontece? A pensão alimentícia ela era tributável para quem recebia anteriormente. Com uma decisão do STF, ela passou a ser isenta. Então, você vai vir aqui na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, para quem recebe a pensão, nós temos agora um código aqui específico, 28, pensão alimentícia. Então você vai colocar quem recebe a pensão, é o titular ou o dependente. Se for o titular, deixa o titular mesmo. Se for o seu dependente que recebe a pensão, por exemplo, seu filho, o pai paga a pensão para o filho. Vai ter que pôr o nome dele aqui, dependente. Vai escolher o dependente que está lançado aqui na ficha de dependentes. O CPF do alimentante. Quem pagou a pensão? Você vai colocar aqui o CPF do alimentante, o nome do alimentante e o valor. Então vai funcionar dessa forma. Para quem recebe a pensão alimentícia, ela deixou de ser tributável, agora ela é isenta. Mais uma dúvida aqui sobre consórcio. Como declarar um consórcio ainda não contemplado da declaração do imposto de renda? Consórcio para aquisição de uma motocicleta. Em qual campo a aba deverá ser informado? Então, os consórcios não contemplados é sempre na ficha bens direitos. Vem aqui na ficha bens direitos, vai vir novo, outros bens direitos, consórcio não contemplado. Aí você coloca as informações do consórcio aqui, quantas parcelas, o valor da parcela, qual é o bem final, né? Vai ser... E aqui você está colocando o valor pago, em 31 de 12, quanto que eu paguei até 31 de 12. 2023, até 31 de 12 de 2024, quanto que eu paguei. Eu vou lançando até terminar o consórcio. Se eu for contemplado antes de terminar o consórcio, eu vou dar baixa aqui no consórcio. Então, no próximo ano eu vou deixar zerado aqui eu continuo, e aqui eu deixo zerado, porque deu baixa no consórcio, né? Eu contemplei. Eu vou pegar aquele dinheiro do consórcio e vou lançar onde? No bem que eu comprei. Então, no caso, aí seria uma motocicleta. Você vai vir aqui, ó, veículo automotor, terrestre, caminhão, automóvel, moto. Coloca o Renavan, discriminação. Coloca aqui que você comprou com base naquele consórcio e o valor que você pagou do consórcio.
que foi o valor que você pagou do bem, né? Transferiu para aquele bem o valor do consórcio. Funciona dessa forma. Bem, pessoal, nós estamos aí com 21 minutos de vídeo, mais ou menos. Eu vou encerrar por aqui essas dúvidas. Temos mais dúvidas aqui. Próximos vídeos a gente vai falar mais dúvidas sobre a declaração. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.